artefatos brilhosos e estranhos no meio dos seus jogos, o driver parou de responder sem aparente explicação, seu monitor não dá vídeo de jeito nenhum. Assistência técnica e reparo de placas de vídeo, placas mães, notebooks e componentes de hardware em geral na GTEC Informática, orçamento sem compromisso e links na descrição. Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo aqui a gente vai bater um papo sobre a GTX 1080 Ti Armor, a placa mais rara do mundo, do mercado no momento. Placa tão boa que a Nvidia tirou de fabricação para vender só a RTX cabeçulinha. E eu trouxe essa placa aqui para o canal justamente para fazer um teste dela com a minha antiga 1080 e também com a RTX 2080. E ficou provado aí que a diferença é muito pequena entre as três placas, né? Talvez nesse momento a 1080 Ti seja a melhor placa que você pode comprar sem jogar dinheiro fora. Você vai ter que procurar essas placas usadas porque você não encontra mais vendendo. A gente vai bater um papo, fazer um review sobre essa placa aqui, mas antes disso vamos para dois assuntos bem interessantes. Primeiro, eu tô com esses discos aqui Samsung Evo NVMe M2, velocidade absurda, extrema, 250 GB. Eu acabei comprando isso aqui, eu ia usar no meu computador, só que demorou tanto para chegar que eu comprei um outro SSD e agora não vou mais formatar de novo. Então eu vou vender esses dois discos aí, você pode comprar ele pelo link do Mercado Livre que vai estar aí embaixo. Ou então, se você tiver interesse, fala comigo lá no Facebook, que a gente vê se o que pode fazer. É o melhor preço que tem no Mercado Livre atualmente, está novo, zero. E o outro assunto é sobre o Battle, né? Sobre a SSD Key. Eu consegui duas chaves do Battle. Eu vou fazer um vídeo mais tarde, vou soltar aqui, onde as chaves vão estar escondidas para vocês pegarem no vídeo, né? Vou fazer uma pegadinha do malandro para vocês conseguirem essa chave lá. Então você vai ter que pegar a chave e ativar. Então fica de olho nessa porra. Avisa aí para quem você quiser avisar para tentar pegar as chaves. Eu vou comprar uma chave para mim, vou registrar aqui para mostrar para vocês como faz e como funciona. E duas chaves estarão escondidas dentro do vídeo. Então vamos lá, pessoal. A GTX 1080 Ti Armor é a placa mais barata do modelo GTX 1080 Ti que você pode encontrar depois da Founders. Ou seja, ela é um bom custo-benefício aí para você que está procurando uma 1080 Ti. Você encontra essas placas ainda vendendo no Mercado Livre. Só que essa placa ela não é uma placa tão boa para over. Se você entrar lá na Newegg, ver o review do Gamer Nexus, por exemplo, você vai ver que eles reclamam bastante dessa placa aqui. Ela tem uma particularidade muito interessante, que é ela ter o PCB de uma MSI Gaming X, né, com PCB modificado, não é o PCB da Founders, mas ela utiliza ali um cooler um pouco diferente, um pouco piorado na versão do Gaming X, né, que é aquele cooler Twin Frozen, se eu não me engano, da MSI. A diferença desse cooler aqui, da Armor da 1080 Ti, pro da 1080 é que as fãs são diferentes, só isso, só a fã é diferente. As fãs da 1080 Ti são um pouco melhores, só que ainda assim ela é ineficiente, né, entre aspas, para uma placa desse porte. Se a gente comparar o cooler da Gaming X com esse cooler aqui, o cooler da Gaming X tem 6 heat pipes, né, contra 4 heat pipes desse daqui, e ela tem ali ainda um backplate que algumas pessoas dizem que ajuda, outras pessoas dizem que não ajuda na temperatura. Eu até acho que não ajuda, mas que fica mais bonito, a gente não pode negar, fica bem mais bonito. Então eu fiz alguns testes aqui com essa placa em overclock. As memórias dessa placa são de 11 GB, né? Ela vem configurada a 10 GB, então com mais 500 ali de overclock, você consegue ainda manter a placa com estabilidade. Eu coloquei aqui 5.900, se eu não me engano, 5.900 para não dar, botei ali mais 400 de
de overclock na memória, só para manter ali tranquilamente. Agora na GPU o bicho pegou. Eu não consegui overclockar bem essa placa. O máximo que ela chegou ali, a gente sabe que aquele boost da NVIDIA, conforme a temperatura vai aumentando, o clock da placa vai caindo, né? Então eu fiz alguns testes aqui tentando chegar numa relação de ruído, performance decente. A placa é silenciosa demais, você só consegue ouvi-la quando ela está a 100%, você ouve e não chega nem perto de uma Founders Edition, por exemplo. Talvez deve ser aí uns 35 dB, eu não sei porque eu não tenho aqui um decibelímetro para testar. Talvez esse celular até tenha algum software para fazer isso, mas eu nunca instalei, nunca vi. Mas a placa é muito silenciosa, eu garanto que é muito silenciosa. Agora o que acontece? Quando eu aumento o clock da placa, a temperatura aumenta rapidamente, então o clock começa a cair e fica ali por volta de 1974 a 2000, no máximo. Ela inicia ali com 2025, depois cai para 2012, depois cai para 2000, depois vai para lá para 1794 e ela fica por aí. Se eu aumento para 2035, mesmo aumentando a tensão lá, que no padrão é 1.68, 1.068, se eu não me engano, e coloco lá 1.09, que é o máximo, ela vai 1.075, 1.09, que é o máximo que vem ali configurado na BIOS padrão, a temperatura começa a aumentar rapidamente e o clock cai do mesmo jeito, além de ficar instável, ou seja, não é de fato uma placa boa para overclock. Essa placa aqui, ela custa nos Estados Unidos $50 a menos que a GameX, o que torna ela, pra gente aqui, porra, $600, que $50 é 600, né, reais. Então, para aquele cara que está procurando uma placa para modificar, eu vou blocar a placa, eu vou botar um outro cooler, sei lá. Essa placa é um modelo interessante, porque ela é mais barata depois da Founders e o PCB dela é muito bom. Então você pode colocar ali um water cooler, pode colocar um Kraken G10 nela e modificar a BIOS, que você consegue achar BIOS para ela de até 1.2 volt na tensão, né, da GPU. Então você consegue ali deslanchar, talvez você consiga 2100, 2150, sei lá, eu vi algumas pessoas conseguindo resultados parecidos. Se está estável ou não, a gente não sabe, porque a maioria dos testes que a gente acha na internet de overclock nessas placas aqui são em 3D Mark, Firestrike, uma coisa ou outra, e cara, você só consegue testar placa de vídeo Furmark, você só consegue testar placa de vídeo jogando, só. Então o Tomb Raider é o jogo que mais usa GPU hoje, né? O Tomb Raider é o jogo que mais usa GPU, não é o Assassin's Creed Odyssey, não é o Tomb Raider, o Shadow of Tomb Raider. Então eu fiz os testes no Shadow of Tomb Raider e eu consegui ali 2012, o máximo. 2025 ela cai rapidamente para 2012, depois fica entre 2000 e 1974. Foi o máximo que eu consegui de overclock estável nessa placa. Vou tentar jogar umas imagens aí para vocês darem uma olhada. Em relação a ruído, performance, eu coloquei a fan ali rodando em 65%. Como eu travo o V5 em todos os jogos, né? Por exemplo, o Tomb Raider, que é um jogo pesadíssimo, para rodar em 1440p, essa placa ali ela usa, sei lá, 65% da potência dela, ou seja, sobra muita placa. Então eu travando no V5, eu consigo diminuir a temperatura, aumentar um pouquinho ali a performance para manter o jogo sempre em 60 quadros, não varia, entendeu? A placa é tão foda que não varia, o V5 fica ali, frame time fica liso ali, 60% sempre, sem nenhuma queda, e ainda abre margem para você aumentar os gráficos da forma que você quiser. Por exemplo, se eu coloco essa placa aqui em 1080p, o meu processador começa a gargalar, ele não consegue instruir ali a placa da forma que ela está precisando. Então eu fico ali, o limitador passa a ser o processador, o Ryzen 2700. Aí você tem duas opções, ou você fica louco, né, porque você tem um Ryzen 2700,
ele não aguenta a placa em 1080p. Quer dizer, você comprou um Ryzen 2700, comprou uma 1080 Ti para jogar em 1080p. O Ryzen não consegue fazer isso, não consegue botar lá 144 FPS na porra da placa. O cara fica louco. Qual é a opção dele? Comprar um Intel. Nunca a opção do cara é o V5, nunca. A opção do cara é comprar um Intel. O cara vai lá e gasta 3 pau no Intel e não chega a 144, chega lá a 90, sei lá, 100 no máximo. Então qual a opção quando o teu processador não aguenta uma placa como essa? Não aguenta, né? Deixando bem claro aqui para mim que um gargalo no processador é quando ele não consegue segurar 60 FPS. Não consegue segurar 60 FPS, aí sim você tem que se preocupar, entre aspas. Não consegue segurar 60, fudeu, né? Você comprou uma placa dessa, não segura nem 60, então realmente você tem que trocar o processador. Agora, quando ele segura 60, abre margem para você aumentar os gráficos. Ou seja, eu não estou rodando mais o Tomb Raider em 2560 por 1440. Eu estou rodando ele em 2800 por 1500 e alguma coisa. É uma resolução maior do que 1440p e o jogo continua ali perfeito. Se eu aumento mais uma resolução via DSR, 3000 e pouco por 2800 e alguma coisa, aí a placa começa a ter algumas quedas em ambientes abertos, por exemplo, na cidade oculta. Então, qual a conclusão que eu chego dessa placa aqui e da GTX 1080 Ti, né? Você não precisa fazer overclock nessas placas em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Se você é um cara normal, gosta de jogar, 60 FPS para você jogar é o suficiente. Não vem com essa porra de 1400, de 144 FPS, de 120, que no competitivo, que não sei o que. Não, você é um cara normal. Você é um cara normal, que trabalha, que quer chegar em casa e quer jogar a porra do teu jogo. Então você não precisa se preocupar nem um pouco com o overclock do processador e muito menos com o overclock de uma placa de vídeo como essa. Da 1080, beleza, a minha 1080 chegava ali a 2100 MHz, né? E ainda assim o desempenho era muito abaixo da 1080 Ti, bem abaixo, talvez, sei lá, uns 10 quadros ali abaixo da 1080 Ti. E com overclock, né? Com um overclock bem parrudo. E ela não chega ali na 1080 Ti rodando a 1974, por exemplo, que é o que ela fica ali a maior parte do tempo. Sinceramente, eu acho essa placa aqui uma opção bem melhor do que a RTX 2080, né? Por conta do custo da 2080. Se não fosse o custo, a 2080 você consegue colocar aí para 2100 também MHz. Ela já tem ali uma memória funcionando, embora a largura de banda dessa 1080 Ti seja maior do que a 2080. A 2080 consegue ser ali um pouco melhor. Ainda tem o benefício lá do Ray Tracing, que vai começar a vir nos outros jogos, DLSS. Então eu aprovo essa placa aqui com louvor. A 1080 Ti Armor é uma placa sensacional. É a GTX 1080 Ti mais barata que você consegue encontrar aí, tirando os modelos de Fanblower, né? De Founders Edition. E eu recomendo totalmente essa placa aqui, mesmo sendo se você conseguir encontrar uma Gaming X, uma Gigabyte, sei lá, WindForce, alguma coisa assim, uma Galaxy, né, por exemplo, que tenha uma refrigeração mais eficiente do que essa aqui, é óbvio que você deve comprar a que tem a refrigeração mais eficiente. Então, no final das contas, eu consegui ali 2000 MHz, né, entre 2000 e 1974, com a fan rodando a 65% e a temperatura fica variando ali entre 68 e 72 graus no jogo, que usa mais placa de vídeo no mercado, com o V-Sync travado. Sem o V-Sync travado, a placa chega lá a bater uns 80 graus se eu deixar essa velocidade da fan ali, e com a fan em 100% eu consigo ali por volta de 77, 78 graus na placa. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser comprar ali o SSD M2 970 EVO da Samsung, só falar comigo ou no Facebook ou entra lá no Mercado Livre. E fiquem de olho aí nas chaves do Battle que virão aí no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.